Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta para dar mais uma vez algumas dicas importantes, imprescindíveis para você, cidadão, você, eleitor, poder acompanhar e cobrar de fato daqueles políticos que você colocou lá na cadeira, passando uma procuração para agir pelos interesses da população, que realmente façam isso por você. Já falei nos vídeos passados da super mega importância das próximas eleições. Nós vamos eleger futuros prefeitos e futuros vereadores que vão pegar a nossa cidade no momento de pós-pandemia. Fique muito atento aos candidatos que têm propostas realmente para reconstruir a economia da nossa cidade, para reconstruir tudo aquilo que essa pandemia maluca destruiu, né? Aqueles políticos que não priorizaram licitações, hospitais de campanha superfaturados, respiradores comprados na loja de vinho, essa coisa toda que você sabe que rolou a rodo no Brasil inteiro. Então presta atenção no que o seu prefeito, que é candidato à reeleição, fez em relação a essa pandemia e o que os pré-candidatos a prefeito estão falando sobre as questões de investimento, de criação de empregos, geração de renda para a sua cidade, inovação, porque muitas coisas, muitas ideias boas e muitas práticas, e aí o pré-requisito da qualificação desses candidatos serão necessários para que as nossas cidades saiam desse sufoco no ano que vem. Ok? Já falei sobre isso, espero que vocês tenham guardado isso na memória e estejam correndo a ficha desses pré-candidatos. Além disso, eu falei também da importância de você não invalidar o seu voto, não deixar de ir à urna por medo desse coronavírus, né? A pandemia já vai estar controlada, todo mundo de máscara, mesário lá usando álcool gel, usando toda a proteção. Não deixe de votar. Se você vai no supermercado, vai na padaria, vai no açougue, vai em todos os lugares da cidade com as proteções devidas, por que você não vai às urnas? Não deixe ninguém escolher por você, não tem desculpa. Vá eleger aquele candidato que te representa. Não deixe outras pessoas fazerem isso por você, porque você sabe que aquela turminha lá que destruiu o Brasil nos últimos 16 anos, vai estar em peso. Eles querem ocupar espaços. As últimas eleições a gente deu uma limpeza boa, mas eles querem retomar, e se a gente deixar, eles vão conseguir. Esse foi o recado que eu já dei também, não se esqueçam disso. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês uma notícia que foi de interesse particular, de cidadã, de pessoa comum que elegeu os seus candidatos que estão lá me representando, e eu tenho interesse numa matéria e fui atrás para saber como é que anda a tramitação de um projeto de lei que me afeta diretamente. Isso você pode fazer também com os assuntos do seu interesse. Então eu quero dar um exemplo. Existe um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados que se refere à isenção de pagamento de pedágio pelos motociclistas. E eu sou super a favor desse projeto de lei porque eu sou motociclista. E eu acho, de fato, isso é uma opinião minha e de grande maioria dos motociclistas que eu conheço, que é um absurdo o motociclista ser obrigado a parar numa cancela para pagar pedágio. O pedágio visa a manutenção e o suporte nas rodovias que são concessionárias dos governos estaduais e federais. Só que essas rodovias, elas se estragam e elas precisam de uma manutenção constante, principalmente pelos caminhões que são super pesados, carregam toneladas de cargas pelo Brasil afora, né? Os carros, enfim, todo um tráfego que a moto, com seu peso, vê se tem lógica isso, compara o peso que uma motocicleta tem, por maior que seja a cilindrada, a potência da moto, e um caminhão de carga, ou um carro de passeio grande, uma SUV. Não tem nem assim, não dá nem para você comparar. A moto não estraga o asfalto, a moto não causa nenhum prejuízo.
E aí tem pessoas que falam assim, sim, mas o grande número dos acidentes nas estradas acontecem por causa de motos. Será mesmo? O que a gente mais vê nas estradas são os grandes acidentes causados pelos motoristas de caminhão. Não estou aqui acusando, apontando o dedo para nenhum caminhoneiro que são irresponsáveis, que ultrapassam em faixa dupla onde não poderia, que fazem uma curva em altíssima velocidade com toneladas carregando lá atrás. Não estou dizendo isso. Mas em 90% dos acidentes aí que a gente vê nas estradas, tem caminhoneiro e tem caminhão, tem carga espalhada envolvida. Também tem bastante acidentes com motociclistas? Também tem. Mas o motociclista que cai na estrada, o que ele estraga na estrada? Ele não estraga a estrada, o socorro é que precisa vir, aquela coisa toda que a concessionária é obrigada a dar esse suporte. Mas todo mundo não paga pedágio para ter esse suporte? Então, assim, o pedágio do motociclista é para garantir o suporte numa questão de acidente. Mas qual é essa proporção? Essa conta devia ser levada em conta, ou para um pedágio com um valor bem menor do que é praticado hoje, mas numa cancela especial. E o problema maior aí é exatamente a cancela, o risco de vida que nós motociclistas estamos correndo quando temos que parar no pedágio. Porque não existe nenhum mecanismo de cobrança automática para as motos, como existem para os carros, que você passa na cancela e não precisa parar. Então, obrigatoriamente, nós temos que parar para pagar o pedágio. Primeiro risco, o motociclista para numa poça de óleo. Todas as vezes que a gente para em praças de pedágio, tem aquele óleo ali esparramado em frente às cabines, porque todo carro grande tem que parar ali. Os caminhões têm que parar ali, as caminhonetes têm que parar ali e sempre tem uma poça de óleo. Todo motociclista sabe que isso é um risco de queda muito grande. A gente escorrega, tem que pôr o pé, escorrega o pé, pode escorregar o pneu e a gente sofreu uma queda em cima desse óleo. Um risco muito grande que acontece frequentemente. A gente para na praça de pedágio, vem um caminhão grande atrás, pega um sol no rosto ou tá escuro, encosta no motociclista, mata o motociclista. Isso acontece com bastante frequência. Fora isso, todo transtorno, a gente tem que tirar o dinheiro da jaqueta ou do bolso ou da mochila, pagar, fazer o troco, pôr o troco de volta, guardar. Para isso a gente tem que tirar luva, pôr luva, às vezes tirar capacete, pôr capacete. Se a gente está em 2, 3, 4, 5 motos, uma passa, outra fica, é uma confusão. E quando a gente sai finalmente na cancela, a gente está pegando todo o tráfego de outros veículos que estão passando na cancela liberada e a gente sai no meio dessa confusão. De uma forma geral, é um risco muito grande. Então, esse projeto de lei que está tramitando no Congresso, ele visa liberar as cancelas, ter uma cancela liberada, exclusiva e grátis para os motociclistas. Então, eu acho isso super bacana. E fui atrás desse projeto de lei porque vi na mídia que esse projeto estava em vias de ser votado. Bom, entrei no site da Câmara dos Deputados. Você vai lá no site Câmara dos Deputados e procura pelo número projeto de lei. Procurei o projeto de lei pelo número e vi onde ele estava parado. O projeto de lei está parado desde novembro de 2019. E eu vi lá na tramitação que ele estava parado para um deputado que será o relator deste projeto. O que eu fiz? Eu entrei aqui no site e tem lá a lista de deputados, quem são, e onde você clica em quem são, aparece o nome de todos eles e o e-mail do gabinete. Fiz um texto, mandei o e-mail para o relator do projeto, contando toda essa história, que o projeto está parado, que existem uma série de riscos, tudo isso que eu falei para vocês eu relatei nesse e-mail, pedindo que esse projeto finalmente fosse tramitado, que vá para a pauta de votação, é um assunto urgente para nós motociclistas. Coloquei o meu nome, meu telefone, e eu falei, sabe de uma coisa? Ao invés de eu mandar apenas para o relator do projeto, eu vou mandar para os 500 e tantos
deputados que tem lá. É muito fácil, gente. Você faz um Ctrl+C, Ctrl+V no texto, pega a lista dos e-mails de todos os deputados, que abre numa tabela do Excel. Quando você clica em todos aqui, vão aparecer colunas. E tem uma coluna que são todos os e-mails. Eu copiei aquela coluna inteira, pá, colei no remetente. Infelizmente voltou porque eram mais de 500 endereços de e-mail e o Google não aceita. Então eu separei de 50 em 50 e fui mandando o mesmo texto pedindo providências de tramitação. Ah, não adianta fazer isso porque ninguém vai dar retorno. Olha, de 540 e poucos, agora eu não me lembro de cabeça quantos são exatamente os deputados, 3 me retornaram. 2 me retornaram por e-mail, dizendo que vão dar uma atenção, que vão verificar, nananana. E teve um gabinete que a assessoria me ligou. Exatamente, estou eu lá trabalhando, 061, papapá, eu atendi. Era uma assessora de um deputado. Olha, senhora Cíntia, recebemos aqui o seu e-mail e tal, e a gente vai dar uma olhada, vai dar uma atenção, mas eu queria, assim, dar uma sugestão para a senhora. Esse projeto, depois que ele foi protocolado na Câmara, já se passaram mais de 40 sessões. Quando se passam mais de 40 sessões, o projeto não precisa obrigatoriamente mais tramitar nas comissões. Ele já pode ser colocado para pauta, para ser colocado em votação. O que são comissões? Comissões é um grupo de deputados, e também existe isso na Câmara de Vereadores, no Senado, enfim, comissões criadas para estudar aquela matéria e dar o seu parecer. E aí tem um relator e os outros membros que assinam junto o parecer contrário ou favorável à matéria. Só que olha só, gente, eu soube por essa assessora que me ligou que este ano, por conta da pandemia, não foi criada sequer as comissões dentro da Câmara de Deputados. Não é um absurdo isso? Eu fiquei de queixo caído. Bom, mas aí ela me disse que passados as 40 sessões, desde quando o projeto de lei é protocolado na casa, você já pode pedir ao líder das bancadas que eles peçam ao presidente da casa que coloque o projeto em votação. Falei, nossa, que informação interessante. O que eu fiz? Aqui no site, embaixo do quem são, você acha aqui um link chamado Lideranças e Bancadas. Então ali também tem o nome e o e-mail de todos os líderes das bancadas. Olha que espetáculo! Fiz a mesma coisa, copiei o texto e mandei o e-mail direcionado para cada líder de bancada. Eu fiz a minha parte, estou fazendo a minha parte. Se eu morasse em Brasília, eu estou no interior de São Paulo, mas se eu morasse em Brasília e realmente tivesse interesse em chamar atenção para esse projeto, eu promoveria com os motociclistas de Brasília um buzinaço na frente da Câmara dos Deputados em dia de sessão, com a faixa, com apitos, com bandeiras, pedindo que eles votem essa matéria. Mas o que eu fiz? Eu pedi aos amigos motociclistas que eu tenho no grupo de WhatsApp, e também coloquei em algumas páginas do Face que são de grupos de motociclistas, esse assunto. Olha pessoal, esse projeto de lei está parado, nos interessa, vamos pressionar, manda o seu e-mail também. Porque se 10, 20, 30 pessoas mandam o mesmo e-mail, o mesmo assunto para esses deputados, o pessoal fala assim, nossa gente, deixa eu olhar esse projeto. O que é isso que esse pessoal está cobrando? É isso que a gente tem que fazer e é isso que a gente não faz. Esse é só um exemplo que eu dei de um assunto que me interessa. Com certeza deve ter um assunto que te interessa, de um medicamento controlado, alguma coisa relacionada à educação, habitação, enfim, alguma coisa que te interessa e que você ouviu na mídia, que esse projeto está parado, que não foi em votação, te interessa, vai lá no deputado que você votou e procura ver como é que está a tramitação. Vai ver quem que é o relator, se já passou, onde é que está parado, acompanha a tramitação e cobre das pessoas que estão envolvidas nesse projeto. É assim que a gente faz. Exercer a nossa cidadania é cobrar o que nos interessa para aqueles a quem nós delegamos, assinamos uma procuração lá na urna. Isso é um exemplo na Câmara dos Deputados Federais.
Você pode fazer isso na Câmara de Deputados estaduais em assuntos pertinentes a seu estado, assim como você deve fazer isso na Câmara de Vereadores. Existe algum projeto tramitando que é do seu interesse, que vai beneficiar o seu bairro, a sua rua, enfim, a cidade de uma forma geral e que você, poxa, por que esse projeto não anda? Entra no site da Câmara, veja a tramitação, onde está parado, se já teve votação ou não, se o jurídico deu parecer contrário. Às vezes o jurídico dá um parecer contrário e o projeto é arquivado, a gente não fica nem sabendo. A gente só sabe se acompanhar. Não deixe de fazer isso. Isso é exercer o seu papel de cidadão, pagador de impostos, que tanto reclama da ineficiência da gestão pública, mas que não faz a sua parte, não mexe um palito para que eles vejam que a gente está de olho acompanhando e cobrando, porque para eles é muito cômodo não serem cobrados, não é verdade? Assim você tem que fazer como cidadão no seu dia a dia, no direito de consumidor. Se você compra uma coisa que chega diferente do que você pediu, você compra algum produto estragado, você tem que reclamar, você tem que ir no Procon, você tem que ir naquele site de reclamação, que é excelente, rapidinho a empresa te dá um retorno. Né? A gente está comprando tanta coisa nessa época de pandemia via internet, as coisas têm que chegar direitinho do jeito que a gente pede. Então, exerça o poder que você tem na sua mão. Eu vou falar isso sempre, e se você não faz nada e só reclama, infelizmente, nada muda enquanto você não mudar. Fica a dica, tá bom? Logo, logo eu volto com mais alguma informação e vamos focar nas eleições que estão aí pertinho. Presta atenção no seu candidato, hein? Não deixa aquele povinho que destruiu o nosso país, que pode destruir a sua cidade, sentar naquela cadeira, não. Para isso você tem que ir lá colocar o seu dedinho na urna, tá bom? Grande abraço e até mais!